Bom dia. Estamos iniciando mais um webinar do ABS Conecta, o nosso programa que vem desenvolvendo desde abril uma série de webinars sobre vários temas ligados ao saneamento. Meu nome é Álvaro José Menezes da Costa, eu sou o segundo secretário, diretor nacional da ABS, e hoje vou ter o prazer de moderar este nosso webinar, que vai trazer a presença aqui de 3 grandes palestrantes com experiências muito relevantes sobre capacitação. A ABS tem intensificado suas ações digitais para promover a disseminação de conteúdo qualificado que você pode acessar e participar de onde estiver, pelo seu computador ou do celular. A cada semana realizamos um ou mais eventos online que são divulgados em nosso site e nas redes sociais. A gente aproveita essa oportunidade para, em nome da ABS, agradecer as mais de 41 mil visualizações de todos esses eventos online que a ABS tem promovido. E aproveita também para registrar que hoje de manhã, para esse nosso webinar, nós estávamos com 371 inscritos para assistir o webinar que vai tratar de tecnologia e inovação, novidades em capacitação no saneamento. Você que se inscreveu para este webinar também receberá informações sobre nossos próximos eventos por e-mail. Então, é muito importante que todos aqueles que tenham se cadastrado, isso é até obrigatório, mas é mais um lembrete, tenham colocado seus e-mails corretamente para que possam continuar recebendo os lembretes e informações da ABS. Antes de começar, de fato, o nosso evento de hoje, eu tenho a obrigação estatutária de transmitir algumas informações para todos vocês, e aqui eu estou lendo as orientações que recebi da organização do evento, e uma das orientações que eu tenho é falar sobre as nossas eleições. Nós teremos eleições para a Diretoria Nacional da ABS agora em junho deste ano, entre os dias 14 e 17, e todo associado que não estiver em dia com a anuidade poderá regularizar a sua situação até o dia da própria eleição, até o dia 15 de junho. Tá? Então, para isso, para pegar mais informações sobre isso, basta acessar o site da ABS e encontrar todas as orientações. Nós hoje teremos o prazer de receber o senhor Newton Lima Azevedo, que é CEO do Hydros, o senhor Maximiliano Marques, CEO da Move Digital, e a senhora Maíra Gregolin, doutora em artes visuais. Tá? A ABS tem uma satisfação muito grande de receber os 3 palestrantes que foram convidados e se dispuseram a participar hoje com a gente desse trabalho, desse nosso evento. Lembrando a você que está nos assistindo que as opiniões que forem emitidas pelos palestrantes, elas não representam a opinião da ABS, eles todos têm a liberdade de expor suas opiniões livremente, e a ABS se reserva o direito de informar que essas opiniões não representam a nossa opinião enquanto associação. Para que as perguntas sejam feitas, é necessário que no chat, todos aqueles interessados em fazer pergunta, utilizem o símbolozinho hashtag e em seguida coloquem a pergunta que desejam fazer, direcionando para o palestrante, se for o caso, ou para todos os palestrantes em conjunto. Nossos palestrantes poderão responder ao final ou durante a realização do nosso evento. A nossa ideia é fazer alguns breaks e, ao longo do evento, fazendo algumas perguntas para os nossos palestrantes. O vídeo deste webinar ficará disponível no site da ABS após a sua conclusão. E agora, antes de iniciar as nossas atividades, eu não sei se me permite perguntar se está havendo alguma interferência no som, porque está chovendo muito aqui em Maceió. Eu não sei se isso está atrapalhando. Não está, não? Não, do meu lado está muito bom. Newton, desliga seu microfone, por favor. Só depois você aciona. Tá. Para dar início às nossas atividades, eu vou fazer também uma leitura dos currículos dos nossos palestrantes, com algumas informações sobre como se desenvolverá o nosso webinar de hoje. Tá? Nós teremos 3 temas que servirão para motivar a participação de todos que estão nos assistindo, mas principalmente também para fazer com que os nossos palestrantes possam direcionar suas palestras de acordo com o interesse maior da ABS hoje, que é discutir a utilização de tecnologias em capacitação e treinamentos
voltados para o setor de saneamento. Esses 3 temas serão divididos em tempos de 20 minutos para o Nilton de Lima Azevedo, 25 minutos para o Max e para a Maíra no segundo tema, e no terceiro tema, no terceiro bloco, a gente também vai ter mais 25 minutos para os palestrantes. A gente vai ter, como eu já informei, perguntas que podem ser respondidas entre um tema e outro, e também ao final. Então, para a gente dar início ao nosso webinar de hoje, a gente vai convidar para fazer a participação daqui a alguns segundos o engenheiro civil Nilton Lima Azevedo, que é o atual presidente do Hidros Brasil, tá? E que tem um vasto currículo aí de serviços prestados no setor de saneamento, como coordenador de saneamento do Conselho Tecnológico do CESP, governador pelo Brasil no Conselho Mundial da Água, membro do Comitê Executivo da Aquafed, que é a International Federation of Private Water Operators, vice-presidente da Foz do Brasil, diretor-presidente da Ecoenove Soluções Ambientais, foi membro também do Conselho Consultivo da ABDIB, foi diretor-presidente da Degremon Brasil e vice-presidente da Degremon América do Sul, foi diretor-presidente da Lyonese Deso no Brasil e diretor-geral do projeto da Casa de Força da usina hidrelétrica de Itaipu. Tá? Para que o Nilton inicie a sua apresentação, nós vamos entrar, então, na distribuição dos temas que foram combinados para que a gente possa, de fato, desenvolver melhor a articulação desse nosso webinar. Então, o tema 1, ele vai estar voltado exatamente para o papel do Hidros no saneamento, principalmente na área de capacitação, que é a sua grande proposta. Então, o que a gente já coloca agora para que o Nilton Lima Azevedo faça aí a sua participação, são algumas perguntas. O que é o Hidros? Por que criar no Brasil um instituto voltado para capacitação em saneamento? O que motivou a criação desse instituto? Qual a visão de futuro com base nos reflexos do novo coronavírus? Eu acho que isso dará, eu diria, panos suficientes para que o Nilton possa alinhavar aí com a gente uma bela exposição. Ele vai ter 20 minutos para isso. E lembro aos interessados em fazer perguntas que utilizem o símbolozinho hashtag, façam suas perguntas e a gente vai estar recebendo essas perguntas para ao longo do evento e colocando para os participantes responderem. Então, Nilton, fique à vontade aí para a sua apresentação. Bom, obrigado a todos pelo convite, agradeço a Abis na figura do Álvaro, e vou tentar aqui resumir, porque é uma coisa não muito fácil para mim, porque é um tema que me diz ao coração, mas eu vou tentar me ater ao tempo programado. Na realidade, o Hidros, ele nasce em 2012. Eu posso dizer que o Hidros era um sonho que eu tinha, né? Era um sonho a partir da que foi virando realidade, a partir da constatação de que a forma que eu estava vendo o setor de saneamento era uma verdade inquestionável. O que eu quero dizer com isso? Eu estou há quase 30 e poucos anos mexendo com isso, vocês viram pelo currículo. E eu sempre ouvi falar que a questão do saneamento, dentre outras, nosso setor é muito complicado, é a questão da gestão. Né? A gestão é uma palavra que cabe tudo. Né? O que é gestão? Que a gestão é ruim, nós temos 3 problemas no setor, gestão, gestão, gestão. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma experiência, além da experiência particular nesses espaços aí citados pelo Álvaro, eu tive uma experiência muito rica entre 2012 e 2018, que foi participar como governador do Conselho Mundial da Água, representando o Brasil, e isso terminou com o Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília em 2018. E aí eu fui constatando, né, não só no Brasil, mas eu andei pelo Brasil todo, mas de uma forma geral pelo mundo, principalmente nos países com características, eu vou pôr entre aspas, mas de subdesenvolvimento ou em fase de desenvolvimento, que essa palavra gestão a gente podia resumir de uma forma um pouco objetiva. Não adiantava só ficar... Eu gosto sempre de dizer que
o nosso setor é complicado porque ele tem sempre uma problemática e nunca apresenta, como diria o outro, uma solucionática. Quer dizer, o que resolver? Não que seja resolver tudo, mas dar foco em alguma coisa, deixar um legado, criar um caminho, né? E aí o Hydrus nasce porque eu recebo, né, em 2012, pelas minhas ligações francesas passadas e presentes, um convite, uma oferta de fazer uma parceria com um centro de capacitação francês chamado Office International de l'Eau. Na época tinha 25 anos, hoje tem 30, que tinha treinado mais de 100 mil pessoas, mais de 500 e poucos cursos, com seu escritório, com seu centro de capacitação em Limoges, na França, a 300 quilômetros de Paris, e eles me convidam para pensar em fazer alguma coisa aqui no Brasil. Ponto. Fazer alguma coisa efetiva, né? Fazer alguma coisa com a nossa cara, fazer alguma coisa que deixasse claro que, por trás dessa palavra gestão, nós temos e tínhamos a necessidade de formação, capacitação e qualificação, né, da mão de obra como um todo. Fizemos um longo estudo mesmo, e uma coisa que acabou me motivando muito foi que, nesse caminho começado em 2012, nós fomos agregando parceiros, pessoas que compartilham e compartilhavam e compartilharão dessa ideia. Quer dizer, em lugar de resolver tudo, eu não estou querendo resolver o PL, eu não estou querendo resolver nada, eu estou querendo focar na formação, qualificação e treinamento do pessoal ligado ao setor de saneamento, especificamente aos operadores de água e esgoto. E aí, nesses estudos que nós fizemos, com o auxílio dos meus parceiros, fundadores, junto comigo do Hydrus, a gente definiu, a gente viu claramente que o que é óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser visto, o peão brasileiro é totalmente diferente do peão europeu, né? E aí, no meio dessas avaliações, nas quais eu gostaria de citar que várias pesquisas foram feitas, vários parceiros, que eu vou citar alguns aqui, como a própria ABS, a ABCOM, a Isitec, a FESP, a Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho, o próprio OIO, os instrutores que nós fomos buscar, quer dizer, as nossas diretoras, né, que estão desde o início, que é a Ana Helena Berenhaus e a Márcia Andréa Martinez. Quer dizer, na realidade, esse pessoal, a gente foi fabricantes, a gente foi conversando com todo mundo e chegou à seguinte conclusão, depois de quase 1 ano e meio de estudo, que não adiantava eu oferecer 543 cursos sobre água, que é o potencial, é o ativo do Ofício Internacional de l'Eau, né? Então, nós resolvemos focar numa coisa que, no meu entender, dizia mais a nossa realidade, na parte da base da pirâmide. Para quem não sabe, hoje no setor, são dados do SNIS, nós devemos ter alguma coisa como 250 a 300 mil pessoas envolvidas no setor de saneamento. E se você fizer um estudo como nós fizemos e verificar, 70% disso está localizado na base da pirâmide. Então, eu estou falando num universo aí que vai de 150 a 200 mil pessoas, que, infelizmente, elas, com raras exceções, elas são ou foram, eu vou dizer foram porque a gente começou a tentar mexer nisso, relegadas a um segundo plano. Quer dizer, na educação corporativa das operadoras, com raras exceções, esse nicho que representa 70%, que é o cara que está no chão da fábrica, o cara que abre a vala, o cara que escora a vala, o cara que troca o hidrômetro, o cara que faz a recomposição asfáltica, o cara que desentope a rede de água e de esgoto, o cara que opera a estação de tratamento de água nos seus princípios básicos, esses caras viviam fazendo as coisas, mas sem se sentir uma coisa que eu acho que é fundamental, sem se sentir valorizado.
e sem a sensação de pertencimento. Essa é uma palavra que eu aprendi e ela se confirma ao longo dessa nossa história recente. Quer dizer, essas pessoas elas geram um altíssimo turnover nas empresas, elas não têm vínculo nenhum, e aí não adianta falar de geração Y, geração Z. Esse pessoal é um pessoal que a grande maioria é analfabeto funcional, é a grande maioria que está lá tentando aprender, que está lá escolhendo a opção de poder estar trabalhando no Uber ou trabalhando num hotel, e quando uma operação de uma concessão pública ou privada entra numa cidade, ele se candidata, recebe algumas orientações dos mais velhos, que são trazidos por essas empresas, e assim vão. Então, nós achamos que era muito importante a gente atacar a base da pirâmide. Isso dito, é muito bonito de dizer, difícil de fazer. Por quê? Nós conseguimos pegar de todos os cursos, somados a todos os parceiros que foram objeto de apoio com pesquisas, com enquetes, com análises, durante mais de 1 ano e meio, e aí tivemos um apoio importante da Secretaria de Emprego e Relação do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo. Nós tivemos uma avaliação de que essa questão na base da pirâmide além de gerar uma inserção laboral, o que eu quero dizer com isso? De gerar emprego e renda, na medida que, com poucas informações, com poucos conhecimentos, você pode abrir para essas pessoas uma nova perspectiva de vida. Ela não precisa ficar o tempo todo montado na bicicleta, entregando o iFood, nada contra, mas ela pode se sentir valorizada. Ela precisa entender que ela tem lá um papel de agente de saúde, de agente de melhorar a qualidade de vida da sua população, de multiplicador de boas informações. E aí nós fomos, depois de uma grande análise, de muitas pesquisas, nós chegamos à conclusão, elaboramos 18 cursos. Então, vocês imaginem pegar de 500 e poucos cursos, sobre tudo que você pode imaginar de relação de água com agricultura, com energia, com o que você quiser, e centralizamos em 18 cursos que a gente chama de cursos operacionais, que é para a base da pirâmide. São cursos que, num primeiro momento, surpreenderam os meus parceiros franceses, que imaginavam, talvez, que a base da nossa pirâmide fosse melhor preparada. E ela não é melhor preparada porque não lhe é dada, ou não lhe era dada, atenção devida, insisto, com raras exceções. Esses 18 cursos, eles acabam gerando um aumento de eficiência, uma valorização, uma questão de pertencimento, uma melhoria de produtividade. E é muito engraçado você ver pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo nas empresas, perceberem que elas agregam valor. Isso é uma coisa que eu posso dizer para vocês que até é emocionante, né? A gente tem vários casos de pessoas que, ao final dos cursos, fazem questão de abraçar o professor e fazem declarações que, no dia que eu escrever um livro, haverá um capítulo sobre isso. Na realidade, o que acabou acontecendo? Nós definimos uma engenharia pedagógica que fosse alinhada com o perfil dessa base da pirâmide. Então, dinâmica, cursos curtos, nada mais do que 8 horas. É um dia. Você não consegue tirar esse peão, no bom sentido, de uma operação mais do que um dia. Esse curso, esse um dia, que são 8 horas, eles têm uma parte que é uma parte técnica, dada do ponto de vista com filmes, coisas lúdicas, com disponibilidade de equipamentos para todo mundo poder mexer, e a outra parte é uma parte prática. Então, se você tem um curso de hidrometria, você vai ter na parte da tarde uma chegada no campo para verificar a colocação do hidrômetro, verificar como é que pode haver fraude dos hidrômetros. Se você tem recomposição asfáltica, você prepara antecipadamente uma área
na concessão onde a gente está dando o curso, que possa ser recapeada com todos os detalhes, isso é filmado, é mostrado. E, na realidade, eu acho que é mais importante é que nós temos um projeto que é criar um centro de capacitação, como na França. E nós temos um acordo com a cidade de Piracicaba. Mas aí chegamos à conclusão que era uma besteira você, principalmente com a decisão de falar na base da pirâmide, de pegar uma pessoa da área de desobstrução de rede de água na cidade de Barcarena, lá no norte do Pará, e trazê-lo para São Paulo, para Piracicaba, para fazer um curso de 8 horas. Isso invalidou essa ideia do centro, pelo menos momentaneamente. Pode ser que com essa questão digital a gente volte, e a gente tomou a decisão de fazer cursos in-house, quer dizer, no local onde está o nosso, vamos chamar, aluno ou treinando. Na realidade, uma outra coisa importante é você caracterizar nesses 18 cursos a necessidade efetiva da base. O que a gente encontra, ou encontrou agora nem tanto, é que as empresas nem sempre sabem o que a base precisa. As empresas que utilizam algumas outras áreas da própria estrutura, elas tomam decisões do que é importante sem perguntar para quem realmente está lá na ponta. Então, nós tivemos todo um trabalho de personalizar os 18 cursos à realidade de cada operação que você vai visitar. Vocês vão convir comigo que eu fazer uma visita no Mato Grosso é bem diferente do que eu ir visitar Manaus, ou eu ir à Primavera do Leste, no Centro-Oeste, e discutir Barcarena. Quer dizer, não adianta eu falar de instrumentos ou de equipamentos disponíveis num lugar e falar deles no lugar onde eles não existem. Então, a pessoa tem uma relação de muita proximidade com a gente. Bom, qual é a minha percepção, para terminar, em cima do que eu estou achando? Eu acho que até o Corona, em 2015, eu assinei na Coreia, no 7º Fórum Mundial da Água, eu assinei um acordo com o Ofício Internacional de LO, constituindo oficialmente o Hidros. E, ao mesmo tempo, antes do Covírus, antes dessa percepção toda, a gente imaginava que os cursos presenciais, que são aqueles que originaram o Hidros, embora a gente defenda a tese do aprender fazendo, eles tenderiam, de uma forma suave, a serem substituídos por ensino à distância. E aí, em 2015, conseguimos encontrar o que eu chamo de nós, do setor, nós, instrutores, fornecedores, fabricantes, associação, somos os conteudistas, encontramos uma plataforma digital que pudesse fazer com que essa nossa visão pudesse ser levada para o nosso público final de uma forma atrativa, fácil, e a gente caminhou para a linha dos mobiles. Então, eu não vou querer entrar nessa área técnica, porque eu tenho certeza que tanto o Max quanto a Maíra têm total condição tem muito mais conhecimento do que eu. Eu queria dar só um número final. É o seguinte, nós começamos a operar no final de 2017. De lá até dezembro de 2019, porque de dezembro de 2019 para frente o mundo mudou, nós treinamos 2.500 pessoas, por todo, de norte a sul, de leste a oeste, como diria o locutor esportivo, do Oiapoque ao Chuí. E aprendemos muito. E vínhamos desenvolvendo em paralelo, e aí essa questão digital, essa questão à distância. E imaginávamos que isso fosse um processo que ia ser lento que eu digo, mas irreversível. O coronavírus chega e acelera essa curva, acelera o nosso planejamento, não é nem só o nosso, mas de todo mundo, em 2 a 3 anos. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a migração desses cursos presenciais,
seja para mobile, que já era programado, já temos contratos, seja para esse EAD que eu estou chamando EAD emergencial. O futuro é o seguinte, eu acho que essa parte digital é irreversível, eu acho que a nossa intenção do Hidros é contar com mais parceiros. Para mim, pouco importa, deixar bem claro isso, a cor do gato, o que me importa é comer o rato. Eu não estou interessado se é público, se é privado, eu estou interessado em que a gente pare de falar que o problema do setor é gestão. Ele é gestão também, mas, na realidade, por trás dessa palavra, tem 70% do seu efetivo que, na sua maioria, está relegado a um segundo plano e não é considerado na educação corporativa das operadoras. Finalizando, o que vai acontecer? Eu não sei, mas, com certeza, um blend, um equilíbrio entre presenciais em menor quantidade, EADs, mais especificando, que a serem especificados mais em seguida, tanto pela Maíra quanto pelo Max, e essa questão do mobile learning, que nós já entregamos 5 ou 6 aplicativos, que eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que trazer a educação no bolso, na palma da mão, é a grande solução. Muito obrigado. Eu acho que eu cumpri os 20 minutos aí, doutor Álvaro. Muito obrigado, Newton. Parabéns aí por ter exercitado aí a concisão na sua palestra. Você foi perfeito no tempo. Eu sei como é difícil isso para você, que gosta muito de expor bastante as suas ideias com veemência, com eloquência. E acho que também é importante a gente registrar por que a ABS também está promovendo um encontro desse tipo. A ABS é uma entidade que nasceu, entre outras coisas, há mais de 60 anos, para fazer capacitação e treinamento na área de saneamento. Então, continuamos fazendo isso, temos assim, uma quantidade enorme de instrutores em todas as áreas do setor de saneamento, temos 16 câmaras temáticas com profissionais altamente especializados em todas as áreas do saneamento, desde essa área que Newton menciona bem, do chão de fábrica, até as áreas estratégicas de gestão, na área do saneamento ambiental. Vamos estender um pouquinho mais isso aí, o Josivan que está nos ouvindo, que é o grande coordenador desse nosso programa ABS Conecta, ele sabe muito bem da importância também na ABS, na área de recursos hídricos, na área de meio ambiente, e acho que exatamente discutir a capacitação, não só nesse momento de transição para o que chamam aí de novo normal, mas também para fortalecimento do setor de saneamento ambiental, é muito importante. E por isso a gente trouxe o Hidros, que já é um parceiro da Uniabes, que é a nossa Universidade do Saneamento, que tem vários cursos em EAD, e o Dr. Max e a doutora Maíra, para que eles possam também falar para a gente sobre o que a gente vai tratar a partir de agora no tema 2. Tá? No tema 2, a gente vai falar de tecnologia, inovação e capacitação e como aproveitar esta oportunidade. É isso que agora a gente quer explorar bem, das competências, do conhecimento do Max e da Maíra. O que aconteceu nos últimos anos nessa área de capacitação envolvendo tecnologia e inovação? Em que setores eles podem dizer, com a experiência que têm, o uso dessa tecnologia e da inovação tem sido mais utilizados para treinar e capacitar? Quais as vantagens do EAD? Tá? O EAD hoje é muito utilizado, a ABS tem na nossa Uniabes uma plataforma só para isso aí. Qual a vantagem também, e se há diferença entre os cursos online e os cursos EAD? Quais as tecnologias disponíveis e mais acessíveis hoje? Antes de passar a palavra para eles, é claro, eu vou ler o currículo de cada um deles, que foi enviado para a coordenação do ABS Conecta, começando com o Max, que relatou aqui, tem mais de 20 anos de experiência em gestão de equipes de tecnologia de informação, graduou-se em Engenharia de Computação pela Universidade Federal de São Carlos em 1999 e desenvolveu sua pesquisa de mestrado na mesma instituição na área da HCI. Iniciou sua carreira como cofundador da Radion Systems, lançando o primeiro site de leilão virtual do Brasil, arremate.com, que depois se fundiu com o Mercado Livre. Também foi gerente do maior site de conteúdo futebolístico brasileiro, netgol.com, visando justamente a criação de uma empresa própria na área de jogos eletrônicos. Cursou especialização na JMC Academy em Sydney, Austrália, na área de tecnologia 3D para jogos eletrônicos. Atualmente é sócio-diretor da desenvolvedora de jogos
IMAX Games, entretenimento, fundado em 2005, com mais de 80 projetos, e é o CEO da Move Digital, que trabalha também nessa área de tecnologia e capacitação. A doutora Maíra é doutora em artes visuais pela Unicamp e nos últimos anos aperfeiçoou seus conhecimentos teóricos com atuação profissional na pesquisa e desenvolvimento de produtos interativos e desenvolvedoras, como a IMAX Game e Move Digital por 10 anos, com projetos de jogos para o campo educacional, treinamento e entretenimento. Atuou como docente em cursos no campo da comunicação em programas de graduação e pós-graduação, conduziu pós-doutorado no Departamento de Física e Ensino de Ciências da Universidade Federal de São Carlos, com o título Uso de Objetos Educacionais, Estratégias e Avaliações, com densa pesquisa que envolveu o uso da tecnologia em sala de aula. Atualmente conduz pós-doutorado pelo Centro Universitário Moura Lacerda, com o projeto O Uso dos Jogos Digitais no Contexto Educacional. Afinal, quem é esse novo leitor das telas táteis e interativas? Então, a gente vê aí que a ABS, mais uma vez, no seu programa ABS Conecta, acerta trazendo 2 profissionais altamente qualificados para explorarem o tema que a gente já colocou. Agora a gente passa a palavra, então, para o Max e para a Maíra, que vão se revezar aí no debate sobre o tema 2. Obrigado. Obrigado, Álvaro. Bom dia a todos. Então, como o Álvaro bem colocou, a gente tem uma experiência hoje, a Move Digital, em 15 anos, né, iniciando lá atrás com a parte de jogos educacionais, mesmo antes da educação estar pronta para receber jogos. Né? Foi um processo longo, onde a gente migrou para jogos corporativos, tá? E, mais recentemente, para aplicativos gamificados, né? Que é uma evolução do uso dos jogos no treinamento. Né? Eu queria falar um pouquinho qual que é a nossa missão, né, que a gente vê hoje, que a gente tem aí um grande desafio pela frente. Né? O EAD, quando ele está, né, já quase está virando uma década aí que ele já está sendo utilizado, né, no universo corporativo, tá? Com qual objetivo? Né? Porque hoje você fazer o treinamento, né, você ter resultados medidos sobre treinamento, é uma coisa muito, extremamente difícil. Tá? Já na capacitação, nem tanto. Tá? Mas, assim, como que você vai tirar indicadores a partir do treinamento? Né? Então, é sempre indireto, né, o ganho que você tem. Tá? E esse é um dos grandes desafios das universidades corporativas. Tá? E a gente veio acompanhando aí, na nossa experiência, primeiro com jogos, depois com aplicativo de treinamento, esses desafios que é você reduzir custo, ganhar escala, né, ao mesmo tempo que você tem que entregar resultados e medir esses resultados. Né? E você vê isso no contexto do EAD, que, do outro lado, você tem aí um contexto da sala de aula que não muda, né? Que não, ele tem aí uma evolução muito devagar, né? Que você vai acompanhando, por questões que eu coloco mais atrelado, não ao avanço tecnológico, porque a tecnologia, ela está anos-luz, né? Da prática. Né, do que a gente está usando no nosso dia a dia. Tá? A tecnologia não é hoje o que segura, né, o avanço. Na verdade, são 2 grandes fatores. Né? Um é o cultural, né? As pessoas fazem e elas estão acostumadas a fazerem, né, as coisas da forma como elas já fazem. Então, é aquela velha frase, né, já cansada de ouvir, que é, eu faço isso há 20 anos, então por que eu vou mudar agora? Né? Por que agora eu vou fazer diferente, se está dando certo há 20 anos, né? E uma outra questão também é econômica, né? Toda tecnologia, ela tem aí um certo investimento necessário inicial que tem que ser feito, né? Então sempre vai ser pesado também a questão econômica de adotar, né? De retorno do investimento se concretizar, tá? Só que quando você parte para um EAD, né, você teve lá atrás, né, um processo do EAD que é basicamente pegar o livro, né, pegar as anotações do professor e colocar isso num repositório online, né, esse é o início do EAD lá atrás, com as plataformas de EAD. De novo, você se acostuma, né, as pessoas se acostumam a ter esse EAD nesse formato, e aí você tem que... você vê as pessoas
também se mantendo dessa forma que já foi lá atrás definida, né? Então você tem agora um outro desafio cultural de avançar, né? Uma das grandes do EAD é quando você traz, né, essas anotações para o formato do EAD, você ainda perde uma grande vantagem que teria na educação remota, né, que seria o treinamento individualizado, né? Cada indivíduo tem a sua dificuldade de aprendizado, tem a sua velocidade de aprendizado, né, tem características pessoais, né, que vão facilitar ou dificultar o aprendizado. E isso, no EAD tradicional, ele é um pouco deixado de lado, né? Você homogeneiza, né, o treinamento, a capacitação, de forma a atender o todo, né? Então, a gente também vê hoje oportunidades na área de treinamento, de trazer, né, ferramentas ou dinâmicas que promovem o próprio indivíduo no aprendizado, né? Então, um exemplo que a gente pode falar sobre isso hoje, quando a gente vai para o mobile, né, que é onde a gente hoje aposta as nossas tecnologias, né, que é o aprendizado através do celular, e aí por motivos que a gente está falando, cultural, todo mundo hoje carrega um celular, todo mundo hoje está acostumado a tirar o celular do bolso, né, e fazer alguma ação em cima dele, né, em diversas áreas. A questão da economia, né, da econômica, você tem aí o celular hoje, todo mundo já possui um celular, né, então você também tem aí uma redução, né, de equipamento. Quando você fala de treinamento de base de pirâmide, né, hoje você tem uma boa parte dessa parcela da base da pirâmide não tem acesso a um computador, né, mas na casa dele, na residência dele, ele vai ter um celular para ele, um celular para a esposa, um celular para o filho, né, mas não vai ter nenhum computador à disposição dele, né, e também, dependendo do nível, né, onde ele está na corporação, nem no trabalho ele vai ter acesso a um computador. Mas não quer dizer que por isso não mereça, né? Capacitado ele já é, mas o treinamento dessa base da pirâmide é algo que precisa ser colocado na ponta do lápis, né? Você tem que ver o retorno, você tem uma escala muito grande para ter retorno satisfatório, então isso tudo tem que ser avaliado, né? E aí, quando você fala também de uma tecnologia do celular, por exemplo, você tem hoje embarcado nele certas funções que você pode usar isso a seu favor, né? Por exemplo, o GPS, até usando aí o caso que o Newton colocou agora, não adianta você, numa cidade, falar sobre algo que não se aplica ali, né? Agora, com o celular, a gente consegue colocar cursos que eles são adaptados, né? E são, de forma ativamente, eles podem ser adaptados na localização que essa pessoa se encontra, né? Então, isso é uma coisa, é algo que a tecnologia lhe permite, né? Você também consegue fazer com que o aluno participe, né? Interaja com o conteúdo, né? A gente tem um caso muito legal, por exemplo, de treinamento que a gente faz, onde o aluno tem que gravar um vídeo depoimento, né, sobre algo que está sendo perguntado na disciplina. Ele tem que tirar uma foto de um ambiente que ele não concorda ou que ele acha que pode ser melhorado na corporação. Então, você também traz, né, o próprio aluno como participante ativo no processo aí de treinamento e capacitação, né? E você também tem um outro recurso que é muito utilizado por nós, que é o push, né? Que é você, na verdade, ter uma posição mais ativa, né? E não passiva, porque o treinamento remoto, ele tem vários desafios, né? Que o treinamento presencial já não possui. Então, quando você fala hoje de uma tecnologia de push, que você consegue tocar lá o celular dele, fazer o celular dele vibrar, ele abrir o celular e lá tem uma mensagem que, olha, o seu treinamento amanhã tem uma prova, ou amanhã tem um milestone que você precisa, né, caminhar, né, até tal ponto no treinamento. Então, você faz com que você, né, você substitui, né, aquela pessoa que estaria pegando na mão, né, deste aluno por um mecanismo tecnológico que você embarca aí no seu treinamento, tá? Eu estou falando assim por cima, né, das vantagens, mas eu vou deixar que a Maíra hoje ela já trabalha há 10 anos conosco, ela é nossa gerente de produto, né, / projetos, tá? E aí ela vai falar um pouquinho de alguns recursos, de algumas ações reais que nós já fizemos ao longo desse tempo todo, né?
E, Maíra, eu gostaria de passar a palavra para você, se você puder, então, ilustrar aí como que a gente vê a tecnologia e a mudança no EAD. Obrigado. Obrigada pelo convite, bom dia. Vou começar, então, retomando as perguntas disparadoras feitas pelo Álvaro, que ele propôs, né, para esse tema. Então, vamos pensar que a IAD, né, não é algo novo, né? O que é essa IAD que a gente está falando aqui? Ela começa lá no passado, na invenção do livro. A partir do momento que o livro ele é inventado, é possível ensinar e aprender num outro espaço e num outro tempo. Então, né, para chegar hoje, para a gente entender o que é essa atualidade, né, com as tecnologias digitais, as múltiplas possibilidades, então a gente vai entender que nesse último século, o que acontece? Uma série de invenções que a gente presencia. Então, no início, né, na década de 20, surge lá o gramofone, a possibilidade de agregar o audível, né? Eu ensino e eu aprendo à distância, não mais por cartas necessariamente. Eu posso ouvir, aprender música, língua estrangeira, pelo áudio. O que mais? Depois vem a televisão, né? Então agrega uma visualidade. Ah, legal. Então passa a ser possível aprender à distância, agregando não só o áudio, a visualidade. E por aí vai, a gente percebe algo muito disruptivo a partir da internet, né? O que foi a internet? Ela possibilitou essa integração das mídias em diferentes pontos, ou seja, começa ali uma estruturação do que a gente hoje chama da EAD, né? Que é nosso ambiente virtual de aprendizagem, ou AVA, que já desde o início ele se voltou para a educação dos jovens e adultos, né, que é onde a gente situa a capacitação e treinamento, mas ainda não estava tão legal. A internet precisou ser rápida para viabilizar esse aprendizado. E hoje o que a gente percebe é o uso dos celulares, que é o quê? Os celulares no bolso das pessoas, ele é um computador que simula todas essas mídias. E na medida em que ele passa a ter o acesso à internet, passa a ser possível que a gente desenvolva conteúdos de treinamento que sejam exibidos, disponibilizados por ele. Então, vamos entender que a EAD não é nova e hoje as possibilidades são múltiplas. O que nos leva a outra questão que o Álvaro bem colocou, que é, e em relação aos setores, quais são os setores que estão usufruindo, né? E por que eles usufruem? Quais são as vantagens da EAD? Né? Quais são essas tecnologias mais acessíveis? Então, a gente pode partir do seguinte cenário. Todos os setores que têm essa demanda por treinar uma base da pirâmide, também tem os gestores, mas é mais fácil a gente acabar treinando os gestores, porque isso já existe um histórico maior, né? A gente tem um problema da base da pirâmide, que é a dificuldade em ler e escrever conteúdos, não só dificuldade, nem sempre tem essa motivação, né? A gente tem quais outros elementos que são desafiadores nesse cenário? A gente tem o deslocamento, hospedagem do formador, as capacitações presenciais, elas não são escaláveis, então eu tenho que deslocar o meu treinador, eu tenho gastos com materiais físicos, a própria infraestrutura, eu preciso reservar uma sala. O que mais? A própria mobilização da equipe, e naquele momento ela não vai estar trabalhando, ela vai estar em treinamento. Geralmente chega uma semana, a gente tem clientes como a Jacto, que é da área agroindústria, né, maquinário agrícola. A Jacto, eles, num primeiro, então, já pensando em alguns cases, né, um outro setor, para vocês perceberem como é aplicável em qualquer setor, né, que a gente consiga cumprir com o mínimo desses desafios, né, um ou mais. Então, na Jacto, eles, por muito tempo, eles tinham esse desafio que era treinar pessoas na Rússia, na Argentina, nos Estados Unidos, e mesmo no nosso Brasil, que é gigante. Então, eles tinham muitos gastos. E hoje, depois de uns anos, né, com a gente, hoje eles migraram, todo o treinamento Jacto é feito via Infoguide, que é o aplicativo que traz alguns elementos, traz a gamificação, traz alguns recursos que o Max falou bastante sobre eles. Quais outros setores que a gente vem trabalhando? Operação de máquina da Ambev, por exemplo, equipamento fotovoltaico, os próprios leituristas, né, instalação de hidrômetro com a EGEA, em parceria com a Hidros, aquele profissional que precisa aprender a operar uma colheitadeira, então trabalhar o treinamento com eles.
quais eram os nossos desafios antes, né, de pensarmos num treinamento via dispositivos móveis, os celulares, né, com esses conteúdos mais lúdicos. A gente tinha um longo tempo de produção, não era escalável. Então, o que quer dizer não ser escalável? A gente tem essa demanda, cada nova máquina, lançamento de máquina, cada novo procedimento, a gente precisa ser capaz de construir novos conteúdos de treinamento com agilidade. Então, a gente foi amadurecendo essa linguagem que hoje a gente consegue pensar e idealizar, né? Para não ficar simplesmente no âmbito do treinar. É treinamento e desenvolvimento. E o desenvolvimento é um elemento muito importante. Por quê? Porque a gente não só deixa lá o treinamento como conteúdo, mas sim acompanha ao longo da jornada desse profissional, desse colaborador. Vai disparando, estabelece um relacionamento de comunicação com ele, a gente tem os pushes de notificação, a gente tem os inúmeros recursos de comunicação que garantem essa proximidade, e hoje ainda mais, né, nesse momento de pandemia. Então tem os chats, tem a própria troca de arquivos, ele pode emitir laudos e encaminhar, as possibilidades de notificá-lo, né, chamá-lo de volta para o treinamento. E, além dessa camada de comunicação, a possibilidade de uma trilha de aprendizagem que estrutura essa série de conteúdos que seriam, pressupõe-se no presencial, para a gente fazer essa transposição para a linguagem do celular, a gente agrega um videocast que tem uma narrativa bem interessante, que, por exemplo, a historinha do fazendeiro, que ele vai lá, ele compra uma máquina, e aí ele precisa aprender a operar, e aí qual é a função dessa máquina, quais são os insumos que ela precisa utilizar, e por aí vai. Tem os podcasts, tem uma série de recursos de linguagem que são ricos e se complementam. Os quiz de pergunta e resposta que são interativos, os games com dinâmicas interativas diversas. Além disso, o que é essa tal dessa gamificação que a gente tem falado tanto? Nos primeiros anos de treinamento com nossas propostas, né, de migração para o digital, para o mobile, a gente via que faltava algo mais para que eles realmente se motivassem. Então foi quando a gente começou a explorar, e é uma palavra do momento, é um buzzword do momento, a gamificação, e não é tão fácil de aplicar, né? Então, em cada contexto, a gente foi entendendo como aplicar para hoje a gente perceber que dá para trabalhar os conteúdos faseados com níveis de dificuldade, as trilhas de aprendizado podem trazer rankings de competição, elas podem trazer elementos, o aprendiz ele vai acompanhar o seu progresso, o seu desempenho, então tem alguns elementos, não é necessariamente fazer o jogo a gente faz também, mas é uma camada acima do aplicativo, que é a tal da gamificação, que garante que ele vai querer continuar fazendo. Às vezes a gente tem minigames com sistemas de vida, e ele pode trocar esses pontos, as medalhas, por algo do mundo físico. Então tem uma estratégia que é definida junto com o nosso cliente, junto com o conteudista que está ali, que está nessa pré-produção, para garantir que ele vai ter engajamento e motivação para voltar no conteúdo. Max, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você se aproximou da tela, posso seguir? Eu só queria complementar o que a Maíra está dizendo. Hoje, quando você tem um aplicativo instalado no seu celular, ele precisa ter uma massa crítica de funcionalidades, né, que vai fazer com que isso se torne, esse aplicativo se torne parte do dia a dia dessa pessoa, né? Então, ou seja, às vezes o que a gente está fazendo também com alguns clientes nossos é incorporar ao aplicativo outras funcionalidades que não apenas o treinamento, né, mas também como manuais técnicos, né, como referências, como informações que ele precisa usar no dia a dia dele, né, como ferramentas de comunicação, né, até algumas ferramentas sociais, né, a gente incorpora isso no mesmo aplicativo. Dessa forma, você cria algo que amarra, né, aquele funcionário no dia a dia, né, e aí com isso você tem o uso da ferramenta, né, aceita por todos. É muito importante a gente pensar que, no fim das contas, o que nós, né, ou sejam os gestores, seja liderança, né, o que nós queremos é
conseguir acompanhar, então, na medida em que os aprendizes, eles exploram esses treinamentos, eles vão gerando dados, então a gente consegue acompanhar e monitorar, né, esses desempenhos. E por que isso é tão importante? Inteligência de negócios, o tal do BI, né, que se fala tanto, que é o setor que nós temos nos aperfeiçoado mais. Esses dados, eles geram relatórios, são relatórios riquíssimos. Para quê? Para que a gente consiga seguir para uma tomada de decisão, seja ela um realinhamento de táticas, estratégias, seja novos ajustes e seja direcionando para os novos treinamentos, que é o que tem acontecido com os nossos clientes. Então, então eu estou percebendo que nesse ponto está muito frágil, né? Eles estão precisando que a gente acentue mais nesse treinamento. Então, esses dados, eles se transformam em conhecimento rico para a tomada de decisões. Então, no fim das contas, a gente pode pensar que tudo isso é construído do ponto de vista do aprendiz, para ele ter uma experiência melhor, mais rica, com mais motivação e engajamento. E, do nosso lado, como uma inteligência de negócios mesmo. Eu acho que, assim, eu tentei resumir um pouco de tudo, mas que conseguisse trazer até para a discussão. A gente pode ouvir também depois perguntas, né, do pessoal que pode participar também, tá, Álvaro? Ok, obrigado ao Max e à Maíra. Sim, eu acho que está seguindo dentro do que a gente tinha planejado para um encontro sobre esse tema, com a visão que a ABS tem. Eu acho que, de certa forma, eu falei um pouco sobre a ABS como uma das entidades que mais capacitou e treinou pessoas ao longo dos últimos anos no setor de saneamento ambiental. Eu estenderia também para essa área bem mais ampla, né? E acho que a gente tem vivido muitos desafios, né? O Hydros é um dos parceiros da Uniabes, que é o nosso centro de capacitação e conhecimento, com vários cursos, todos na área EAD, né? E a visão da ABS, ao se tornar parceira do Hydros, foi exatamente atingir um público que é esse que o Newton mencionou na exposição dele, o público, assim, que precisa mais de treinamento, eu diria, do que, de fato, uma capacitação gerencial, que é uma coisa também que faz parte do escopo das atividades da ABS e da Uniabes, tá? Então, eu acho que, assim, uma das coisas que hoje é mais desafiadora para a ABS é exatamente, assim, se adaptar a esses novos tempos, tá? E ouvindo o que vocês falaram aí, eu estava me lembrando, se a gente precisar saber como faz para utilizar o fone de ouvido e entrar no iTube, vai encontrar, eu acho que uns 1000 treinamentos, né, de vários tipos, em várias línguas. Newton, desliga o seu celular, o seu microfone, por favor, para várias pessoas explicando como botar um fone de ouvido, tá? Então, eu acho que vai ser o maior desafio da ABS é exatamente levar o seu público, né, exatamente essas tecnologias, né, que vocês apresentaram muito bem aí, com a mensagem de capacitação e treinamento que faz parte vamos dizer assim, da alma da ABS, da essência da ABS. E aí eu vou transmitir para vocês uma pergunta que chegou aqui para a gente, né? A pergunta diz o seguinte: vejo uma falta de interesse entre jovens estudantes de cursos de engenharia no setor de saneamento. Não seria interessante criar estratégias para atrair os cursandos para o setor? Acredito que a tecnologia tem papel fundamental nisso. Eu acho que aí também, assim, tem muito a ver com a própria visão do saneamento como ele é praticado no Brasil, mas também tem tudo a ver com a visão dos jovens e a utilização de tecnologias e o que vocês falaram. Então, o desafio aí para vocês é exatamente responder a esta pergunta: como a gente apropriar essa tecnologia tão disponível hoje para que a gente possa atrair jovens para o setor de saneamento, para o setor de prestação de serviços públicos, eu diria, de modo geral. Muito interessante, muito bom, muito bem colocado. Pelo que deu para entender, na verdade, o que ele quer, o que ele propõe é deslocar, né, a essência de o que nós viemos falando até aqui, né, o deslocar, o treinar, né, mas sim aproveitar essa linguagem que a gente propõe para despertar interesse para a área, que não deixa de ser, no fim, né, fazer com que ele compreenda, né, em profundidade do que se trata o saneamento e agregando um certo valor, ludicidade, uma visualidade com essa ferramenta que pode ser até tudo que a gente falou de trilha de aprendizagem, a gente pode transformar todo esse conteúdo com a proposta de despertar interesse
pela área do saneamento, né? E estaremos também trabalhando uma certa capacitação, né, já prévia. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai definir, né, qual vai ser o nosso momento do uso, né, do aplicativo, ele vai ser um híbrido durante o presencial? Hoje a gente não está fazendo isso, né, não tem o presencial, mas até pouco tempo atrás a discussão era essa: é durante o presencial, né, num momento que para todo mundo e acessa, ou ele vai servir como um revisitar o conteúdo que foi visto no presencial, ou ainda ele vai, que é o que seria um pouco essa proposta, né, da questão que foi colocada, ou ele vai assumir uma função que é a sala de aula invertida, ele vai trazer um tema que pode ser, não ter nenhum conhecimento, esse indivíduo, esse jovem que não tem o interesse, ele pode não saber nada sobre esse tema, e aí vai ser trabalhar a linguagem, né, então você pode sim despertar interesse por uma área, por meio de uma linguagem como essa que a gente está propondo. E ele, de alguma maneira, ele já chegar com conhecimento prévio, quando ele vem olhar para o saneamento em si, mais em profundidade. Né? Que eu acho que o que existe hoje como em vários setores, né? Esses jovens, eles nem sequer entendendo do que se trata, que é o que o Álvaro falou. Uma dispersão de conteúdos, né, nas redes, aqueles conteúdos que se confundem, a gente não sabe muito quais recorrer, e esse excesso informacional ele acaba criando um ruído enorme, e as áreas de maior interesse, elas acabam sendo outras áreas, que são aquelas que esses conteúdos conseguem se posicionar, ser mais relevantes, né? Eu queria fazer uma colocação. Eu sou engenheiro de formação também, né? Eu me formei pré-internet, né? Então eu fiz toda a minha graduação antes da internet. E aí todo mundo sabe que os livros de engenharia são muito densos, né? É assim. Então você era a forma como você tinha que aprender naquele momento, né? E o que fazia você ir para uma área ou para outra área? Eu acredito que na minha época, né, era o professor. Era aquele professor que te inspirava, né? Aquela aula que era diferente apenas da leitura daquele livro de engenharia maçante, né? Então todo mundo teve na sua trajetória professores que te inspiraram, e isso certamente fez com que você tomasse decisões definitivas na sua vida, né? Então você vê, quando a gente começou lá atrás, 15 anos atrás, propondo jogos educacionais, o jogo na escola, a gente ouviu muito não, porque não, isso não é a forma. Então, ou seja, já foi evoluindo a ponto de hoje quem está na escola, né, na graduação atual, ele nasceu com o celular na mão praticamente, ele já nasceu jogando, então, ou seja, o jogo já passa a ser uma linguagem, né, nativa desse aluno hoje de graduação, né? Então, por que não um treinamento não se assimilar, né, a um jogo? Como a Maíra colocou, na Jato a gente coloca lá imagens, né, coloca jogos, na própria Egeia, né, hoje quando você está no nosso aplicativo, a primeira tela que a pessoa vê é um mapa, né, ilustrado, animado, né, de todo o ciclo da água, né? Então, ou seja, por que a informação ela tem que continuar sendo moldada, né, naquele formato de livro denso, né? Por que não repensar essa informação utilizando do que a gente já tem de tecnologia disponível, né? E que já está sendo absorvida nessa geração que está vindo, né? Ela já tem toda a desenvoltura necessária, né? A gente, nesse momento, então, muitas pessoas que nunca tinham usado, né, uma videoconferência, né, um fone de ouvido, estão passando a utilizar, né? Então, ou seja, para nós, para algumas gerações, isso é novidade, né? Então, tendo que ser obrigados a se adequar, a se adaptar, né? Porém, para muitas outras gerações, né, para quem está se formando ou para quem é trainee, isso é a realidade do dia a dia dele, desde o dia que nasceu, né? Então, temos que pensar nessa mudança e temos que trazer essa mudança, né, para a empresa, para a cultura da empresa, para a cultura de treinamento e capacitação. Por mais óbvio que pareça, desculpa, só para completar essa ideia, por mais óbvio que pareça, tem até o autor que é o Prensky, que ele vai falar sobre isso, educação de jovens e adultos, e ele vai falar aqui dessa geração que está entrando no mercado de trabalho. Essa mesma tecnologia que afastou e tem afastado, né, essa moçada da escola, do espaço formal, né, de educação, todo sistematizado, estruturado,
pode ser a forte aliada para a reaproximação. Então, essa é a toada que a gente vem trabalhando, né? Pensar, lógico, sempre que for pertinente, sempre que ela realmente agregar, né? Utilizar o melhor das mídias, né? Dos diferentes recursos, quando for pertinente e necessário, né? Com as adequações. Acho que é isso. Eu queria só também, nessa passagem de um tema para outro, que nós vamos entrar no terceiro e último tema, tem mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta que tem muito a ver assim, com a parte operacional, né? Uma pessoa que se identifica aqui como Nádia Lorini, ela pergunta: vocês podem falar um pouco mais da experiência do treinamento dos leituristas nesta proposta de uso do app? Aí eu só vou pedir que quem for responder, ou se os três forem falar, que, por favor, assim, procurem otimizar um pouquinho o tempo para a gente já poder passar, depois dessa resposta, para o terceiro tema. Eu tenho outras perguntas também aqui, que serão feitas após a conclusão do terceiro tema. Tá. Posso eu? Quem desejar falar, pode falar. Como que foi construído, né? Então, assim, como que foi esse processo de construção a 4 mãos, né? Participou ativamente a Ana Berenhauser, né, que é a conteudista nossa desse aplicativo, com os leituristas, e ela tinha já um modelo, que foi o que o Newton apresentou bastante, ele falou bastante sobre essa dinâmica, mas ela tinha um modelo de treinamento presencial. Nós fizemos essa transposição, nós fomos investigar esse contexto do leiturista. Então, nós levantamos, a partir da visão deles, as principais dúvidas que são identificadas na relação do dia a dia com as pessoas, as principais dúvidas dele no momento que ele chega para se tornar um leiturista, as angústias, e nós estruturamos todo esse treinamento que ela leva ainda para o presencial, nós pensamos esse treinamento no mobile, que faria sentido trazer para o mobile, né? Como um complemento, como algo que vai enriquecer, né? E ser explorado com bastante engajamento e motivação, como a gente falou. Então, um exemplo, nós tínhamos, né, a ideia de fazer um FAQ de perguntas e respostas ao final, como um documento PDF, as principais perguntas e respostas que o leiturista precisa saber, que os consumidores fazem. Então, ele precisa ter na ponta da língua essas respostas, né, das dúvidas dos consumidores. Nós transformamos isso em um vídeo storytelling, que ele se coloca, então ele assiste esse vídeo, e esse vídeo tem lá, não são estereotipados, mas são personagens que são os consumidores típicos que vêm para tirar dúvida com os leituristas. Então, a gente trouxe uma dinâmica diferente para apresentar o mesmo conteúdo, né? Que talvez, a gente pode assumir que talvez ele não fosse ter tanta vontade de ir lá buscar perguntas e respostas em texto, muitas, e nós transformamos em algo dinâmico, que ele senta e contempla e observa. Em outros casos, nós recriamos cenários, mas como um cenário de resolução de problema, como dinâmicas de resolução de problema, questões ligadas ao hidrômetro, falhas, enfim, tem várias situações que a gente transformou em algo mais dinâmico, animações, infográficos, esquemáticos, animados, e a gente foi equilibrando essa experiência, porque também a gente sabe já, né, pela nossa experiência, que nem sempre o aprendiz quer só ficar interagindo, às vezes ele quer sentar e ouvir ou assistir, então a gente foi equilibrando essa experiência mesmo. Em alguns momentos ele lê, em outros momentos ele simplesmente assiste o vídeo, e aí tem um momento dele interagir e participar com protagonismo mesmo. Basicamente. Muito bem, Maíra, muito bom. Eu acho que, para o tempo que a gente tem, esclareceu bem, e eu colocaria para a Nádia, e se ela tiver interesse em mais detalhes, ela pode entrar em contato com o Josivan, lá no Rio de Janeiro, na ABS, que nos ouve aqui, ou com a Clarice, que é a coordenadora lá da Uniabs, e ela pode passar os contatos devidos para a Nádia, se informar melhor. Tá? Como eu disse, tem outras perguntas aqui que eu farei depois do terceiro bloco aqui de provocações aos nossos palestrantes, que eu vou fazer agora nesse instante. Para o nosso terceiro e último tema, eu coloquei também algumas perguntas motivadoras do debate, da instigação da capacidade dos nossos palestrantes, que começa com uma primeira, que é: seria possível dizer que é necessário mudar a maneira de treinar e capacitar hoje? O Maximiliano lembrou aí, já quando ele começou os estudos de engenharia dele, do livro. Se eu for lembrar, quando eu comecei também,
eu estava na transição da régua de cálculo para as HPs e TX e máquinas Casio de calcular, tá? Então houve aí uma mudança muito grande. Como isso poderia se dar nessa nova adaptação a essa maneira de treinar e de capacitar pessoas? E aí eu diria em todos os níveis, não só no chão de fábrica, mas a gente precisa, de fato, até atender também, como eu mencionei, o grande público da ABS, que se insere mais na cadeia gerencial, estratégica, de participação de conselhos, de acompanhamento, de gestão, enfim, tá? Então, eu acho que isso também é uma coisa que precisa se inovar, tá? Em setores como o saneamento, que ainda agrega uma pouca intimidade com tecnologia, infelizmente essa é uma realidade, eu trabalhei 30 anos em companhia de saneamento, a gente tem um certo distanciamento com tecnologias. Como é que a gente pode incluir essa cultura, inserir essa cultura, principalmente o desafio é no mundo público, tá? No mundo do prestador de serviço público, que é a nossa maioria, tá? Haveria espaço, então, para a gente motivá-los a utilizar essas novas tecnologias? Bom, então, é isso aí que abre o terceiro tema. A gente vai ter 25 minutos também para os participantes, os palestrantes, melhor dizendo, poderem expor as suas ideias. Uhum. Quer que eu siga a ordem, Maíra? Eu começo. O Newton ia falar, Max, acho que ele está mudo. O Newton, seu microfone está mudo. Continua mudo. Será que ele... Bem, eu vou falando, Newton, seu microfone está mudo. Está ouvindo agora? Estamos. Tá. Não, é rapidinho, é assim, ó. Eu acho que... Eu acho que tem uma coisa importante, que tem muito a ver com as outras perguntas, mas, assim, a relação nossa que eu digo, o Hydrosmove, com o cliente, vamos chamar assim, é uma relação de parceria, tá? Quer dizer, não adianta você chegar com um prato pronto se a necessidade dele não é aquela. Mas também não adianta chegar fazendo a pergunta do que você precisa, que você não vai ter resposta tão cedo. Então, esses 18 cursos, eu posso afirmar que eles têm 90%, 95% de adesão às necessidades efetivas dessa base da pirâmide. Portanto, eu gostaria de citar alguns parceiros, e não obrigatoriamente, para se entender, não obrigatoriamente com quem a gente tem contratos, mas são pessoas com quem a gente troca ideia e que começam a entender que, eu vou usar o coronavírus, vou chamá-lo de acelerador do futuro, ele está sendo obrigado as empresas a se movimentarem, pouco importa se públicas ou privadas. Por exemplo, nós temos a IGEA, nós temos conversas com a GS Inima, com a Iguá, nós temos conversas com empresas estaduais, tipo Embasa, tipo Compesa, que começam a se movimentar na busca desse novo mundo que vem por aí, que já vinha e que foi acelerado pelo corona. Uma outra coisa que eu acho que é super importante é que você tem essa questão da escalabilidade, né, de subir acima da base da pirâmide. A gente já detectou, e no andar da carruagem aí, que nós fizemos um curso que não era previsto, chamado Introdução ao Saneamento. Esse curso ele é uma necessidade constatada de que, numa forma geral, os participantes de uma empresa de saneamento, operadora pública, privada, municipal, estadual e tal, muitas delas não têm a menor ideia do que representa o trabalho que elas fazem. Tá? Então, nós criamos um curso que a Ana Helena Berenhausen trata como filho, porque na realidade que é uma juntada também em 8 horas, onde a gente faz, não é um curso, uma palestra para a empresa inteira, que vai desde o auditor, passando até pelo presidente. Nós já tivemos casos, o que é muito legal também, porque dá uma integração muito bacana. Então, ter parceiros, como nós temos hoje, e agradeço a ABS, o Álvaro lembrou bem, nós estamos junto com vocês na Uniabs, exatamente para pensar junto, nós temos uma parceria com a Bicom, nós temos em andamento parcerias que nos procurem, nós procuramos
com plataformas como plataforma do tratamento de esgoto, plataforma do tratamento de água, que são veículos de informação para o setor, de uma maneira a unificar e fazer com que a sociedade entenda a importância do saneamento e, por consequência, volte a entender que isso é uma necessidade do país, né? Só para encerrar, nós estamos desenvolvendo especificamente como empresa, no caso também a IGE, o que a gente está chamando de licença social. Licença social não é nenhum documento, não tem nenhum carimbo, não tem nada. É simplesmente uma relação com a sociedade, mostrando que uma operadora, seja ela qual for, quando chega numa cidade, ela vai gerar trabalho, receita, vai gerar melhoria de qualidade de vida, e, para isso, a gente começa atuando junto às empresas, às escolas, de segundo grau, né? Já num processo de aprendizado ou de indução, no bom sentido, da importância do saneamento nessa brincadeira. Então, esse assunto só anda se tiver parceiros, como graças a Deus nós estamos encontrando, que estão tendo a consciência disso, que estão vendo isso se acelerar com a chegada do coronavírus, e que a gente consiga não ter um produto pasteurizado, que serve prêt-à-porter, que serve para todo mundo. Não, insisto, uma coisa é você dar um curso, vou citar de novo a cidade de Barcarena, que tem uma determinada característica, cultural, regional, e outra coisa é você dar um curso aqui no interior de São Paulo, por exemplo, na cidade de Sumaré, né? Então, essa customização ela é fundamental e ela é feita em parceria. Só complementando o que o Newton acabou de falar, bom, e retomando a sua questão disparadora, né, Álvaro? Sem dúvida, o que a gente vem falando até agora aqui sem dúvida, se quiser cumprir com a meta de aprendizagem, né, que realmente a capacitação, o treinamento seja eficiente, que ele realmente agregue ao aprendiz e que ele não seja simplesmente um proforma, é necessário se reinventar urgente, né? Existe uma concorrência enorme com conteúdos dispersos, como a gente falou nas redes, inclusive as plataformas educacionais, elas oferecem cursos gratuitos, em alguns momentos são cursos bons também, o Udemy, tem muitas plataformas excelentes, a Coursera, porém, como o próprio Newton acabou de dizer, são cursos mais generalistas, então gestão de líderes, trabalhar habilidades socioemocionais, ok, mas e os conteúdos específicos, né, e pertinentes à área? Então, vamos trabalhar a personalização, a customização, e agregando esses elementos que a gente falou bastante aqui, né, os elementos os recursos digitais, uma camada de gamificação para promover o engajamento, e mesmo o topo da pirâmide. Na real, a gente encara que trabalhar com os gestores é um universo maravilhoso, né? Ele já é incluso digitalmente, ele tem um celular com internet rápida, ele não tem problema com pacotes de dados, a gente conhece muito bem esse cenário, a gente navega muito bem entre eles, temos tido resultados incríveis, inclusive nos feedbacks de uso, eles agregam feedbacks de melhorias dos nossos produtos, é sempre maravilhoso trabalhar com eles, né, Max? Mas a gente deu uma certa ênfase para a base da pirâmide que, como o Newton começou dizendo no webinário, são esquecidos, né? E é um desafio trabalhar o conteúdo, a linguagem, despertar o interesse, mas a gente de forma alguma exclui, ou seja, na nossa experiência, ou a gente não contempla o topo da pirâmide. Nós temos trabalhado com o setor bancário, várias empresas do setor bancário com gestores, trabalhar consultorias de gestão de Lean, enfim, a gente tem aí uma experiência vasta e podemos dizer, então, que acaba sendo extremamente adequado também pensar nessas novas linguagens para esse público. Eu acho que falando assim, né, desse novo desafio que nós todos estamos ouvindo e vivendo, né, eu acho que eu li agora recentemente uma informação que me fez pensar um pouco, me refletir, né, que as companhias aéreas, todos sabem que elas estão com 90%, né, do faturamento parado, né, mas não é isso que me ressaltou aos olhos. Na verdade, as companhias aéreas estão já projetando que elas vão ter uma redução de 40% permanente no seu tamanho, na sua equipe.
quer dizer o seguinte, não é por causa agora só do corona, né? Porque o corona vai passar, mas a redução nas companhias aéreas, ela é permanente em 40%, é o que elas estão avaliando, tá? E eu arrisco afirmar que isso deve-se muito. O que se mantém hoje, né? Você tem basicamente duas coisas, né? Você tem o turismo, né? Que é muito forte na parte aérea, mas você tem, o que acho que é muito mais forte que o turismo, a parte corporativa, né? As viagens corporativas. E eu acho que é nesse momento que eles estão percebendo que as viagens corporativas, elas vão se reduzir muito. Por quê? Porque, novamente, o corona fez pessoas verem que com 30 minutos conectado resolvem problemas que antes eles demoravam um dia para resolver, porque tinha que pegar o avião às 6 da manhã, chegar do outro lado do Brasil, né, depois de 4 horas, para uma reunião de 1 hora, né, e voltar. É evidente que numa negociação, né, num assunto delicado, isso vai continuar ocorrendo, né? Agora, uma boa parte do que era resolvido presencial vai passar a ser resolvido naturalmente pelas ferramentas, né, de videoconferência. Isso é uma realidade que passou corona, ela não volta, né? Essa realidade vai ser permanente, tá? Então acho que isso é algo que a gente tem que analisar, porque as coisas não mudam mais, não voltam mais como era antes, né? Antes, o mobile, né? Nós usamos o mobile muito como um apoio ao presencial, né? Então era usado o mobile para preparar, né? A classe queria ter o curso presencial, então a gente fazia né, a sala de aula invertida, eles já tinham acesso ao certo conteúdo, para que durante o tempo presencial, né, as pessoas já estivessem niveladas e sabendo do que se trataria. Durante o presencial, a gente faria dinâmicas usando o celular, provas online, né, que a gente também tem esse recurso, e principalmente após o presencial, você tem aí um treinamento contínuo, né, uma aprendizagem contínua pós o presencial. Então, o mobile ele tinha esse viés de ser um apoio, tá? Porém, hoje, a gente já está sendo muito procurado para substituir o presencial num formato de treinamento online, né, que é o treinamento síncrono, né, que acontece ali com toda a presença, como uma substituição do presencial. E aí existem aí diversas vantagens que a Maíra pode ver, como é evidente que no presencial, né, todo mundo fala, um aluno de medicina, não vai existir um EAD completo para aluno de medicina, né? Você tem muitos treinamentos que não são possíveis de serem feitos remotos. Agora, para aquela parcela de treinamento que é possível ser feito remoto, será que ainda vai ser usado o presencial na mesma intensidade que era feita antes, né? Ou será que as ferramentas síncronas de videoconferência, né, elas virão e tomarão uma parcela do que antes acontecia, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive também, o que a gente precisa ter é flexibilidade e agilidade, né? Porque qual é a fórmula? Ninguém tem a fórmula certa de como é a melhor forma de se fazer isso. Todo mundo está aprendendo, né? É um processo que todo mundo está aprendendo rápido, porque precisa. Quem vai se sobressair? Quem conseguir fazer mais rápido, mais ágil, errar mais rápido, né? Errar mais rápido para poder tentar novamente de uma outra forma até descobrir o melhor formato, né? O melhor formato desse aprendizado. Então, ou seja, a gente está vivendo agora um laboratório, né? Existiu a fase da negação, né? Todo mundo achando que era uma gripezinha. Já estamos vivendo a fase da aceitação, né? Sabemos que o mundo não volta mais. E agora a gente precisa sair correndo atrás da fase de adequação, né? E essa fase, quem vai ter maior sucesso é aquelas pessoas que tiverem essa agilidade, né, na tentativa e erro até chegar num resultado satisfatório. Então, eu acho que é o momento hoje que nos pede, encerrando aqui a minha fala, é sair um pouco da teoria, né? A gente ouve muito falar de sala de aula invertida, de microlearning, né, pílulas de conhecimento, metodologias ativas, né, que são muito lindos na teoria, né, mas a gente vai fazer com que, na prática, essas teorias sejam aplicadas com resultado, né? E aí eu acho que entra um pouco do que nós ofertamos, um pouco da nossa experiência, né? E eu acho que é isso, Maíra. Não sei se você quer me complementar aí
Eu gostaria de ouvir as questões, o que vocês acham? É isso que eu ia propor agora, Maíra. Realmente as perguntas foram chegando e essas perguntas agora têm, salvo o meu entendimento aqui, muito a ver com o que vocês acabaram de falar. Então, o engenheiro Jonatas, ele pergunta, sala de aula invertida para treinamentos em saneamento, vocês acham viável? O Maximiliano falou agora há pouco, várias vezes, sobre aula invertida. Então, a pergunta dele tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Então, por favor, fiquem à vontade para responder. Acho que a sala de aula invertida, ela tem sido uma proposta para exatamente a educação de jovens e adultos, né? Ela exige que exista uma disciplina, né? Que exista um envolvimento, né? Então, que ele tenha autonomia para ele acessar um conteúdo a priori, para que ele chegue. Então, o que é essa sala de aula invertida? Então, ela é uma metodologia ativa, considerada, que é Flipped Classroom. Então, você primeiro apresenta para ele o conteúdo, né, especializado, não necessariamente ele já saiba algo sobre esse conteúdo, então você apresenta, disponibiliza um vídeo, disponibiliza um game para ele jogar, né? Um exemplo, a gente trabalhava na física, né, no meu pós-doutorado, a gente trabalhava com o jogo Angry Birds, então a gente fazia a moçada jogar o Angry Birds bastante, na época que ele estava em alta, e depois a gente trabalhava com os conceitos de física, a partir das parábolas e das leis de Newton e tudo que era, eles tinham experienciado, então fomos pensar depois na teoria isso. Então, hoje, quando a gente fala de sala de aula invertida, a gente pode apresentar um conteúdo, um filme, uma série de TV, ou mesmo conteúdo mais denso, né, para depois, em aula, discutir, para que eles venham já bem preparados, né, tendo feito o dever de casa, então daí vem a necessidade de terem uma autonomia. É possível, mas para um público adequado, né, que a gente saiba, ele vai se envolver. Eu ia dizer exatamente esse ponto, Maíra. Para a parte superior, né, da gestão, da parte superior da pirâmide, a sala de aula invertida, ela, na verdade, é a forma natural, né, que esse pessoal trabalha hoje, porque eles acessam o conteúdo, eles vão atrás do conteúdo, né, e depois eles tiram as dúvidas com seus tutores, com seus professores, né. Agora, para a base da pirâmide, isso é mais complexo, né, você implantar isso, porque a base da pirâmide não está acostumada a estudar por conta e ir atrás do conteúdo, né? Mas ainda assim é possível, né, Max? É possível, mas era isso que eu ia concluir. Eu ia concluir dizendo que o que é mais fácil? Você fazer né, eu vou usar o termo que o Newton iniciou, peão, né? Com muita também educação e muito respeito, mas assim, é mais fácil você fazer esse peão, entrar num ambiente hoje AVA, da internet, acessar, fazer seu login, né? Ele ter toda lá a plataforma EAD, ou é mais fácil ele baixar um aplicativo, tá? O aplicativo hoje já faz parte da vida de todos, né? Porque todo mundo já está hoje naturalizado com a dinâmica de App Store, Google Store, né, no celular. Então, é um detalhe mínimo, mas é um detalhe que na operação, né, pode fazer toda a diferença, né? Então, ou seja, o push, que é algo que, uma vez que ele instalou o aplicativo, a gente vai lembrando ele, né, que ele precisa estudar, que ele precisa acessar o conteúdo, como eu falei no início, porque amanhã tem uma aula online, né? Então, ou seja, essas ferramentas são necessárias, porque se você não utilizá-las, realmente o desafio se torna muito maior para para determinado nível aí de profissional que você está tentando treinar. Tem mais uma pergunta aqui. Temos alguns comentários, eu vou deixar os comentários para depois das perguntas, porque aí a gente já vai fazer o encaminhamento para o final, quando falar dos comentários. Mas tem uma pergunta aqui de Ana Carolina. No Brasil ainda existem milhares de áreas onde o saneamento não chega e não há nenhuma tecnologia. Como preparar estes lugares para o processo de inclusão? Essa é a questão da desigualdade social no país, ela vai estar sempre à frente mesmo, quando a gente fala de acessibilidade. Seja quando falar na EAD, seja quando a gente fala em termos de acesso presencial, né, o treinamento presencial. Então, de fato, essa resposta, eu acredito que seja a resposta de $1 milhão que a gente procura e que a gente gostaria que existisse uma forma, né? Existem
seja possível, que a dúvida dela, assim, de alguma maneira a gente pensar em alternativas criativas para que isso se efetive, né? Lembrando que um dos propósitos da EAD, a partir do momento que ela passa, no dado momento aí do Brasil, da história da educação no Brasil, ela passa a ser reconhecida, né, como uma modalidade de ensino, né? Então tem um momento lá que ela passa a ser, então ela valida o conhecimento, você recebe um certificado, e hoje o certificar aquele conhecimento é muito importante, né? Então a educação à distância, ela vem com essa proposta de alcançar comunidades, indivíduos que não têm essa condição de se deslocar até um espaço formal, que é a sala de aula, de educação superior, ensino superior, ou a própria capacitação. Porém, não vamos ser ingênuos acreditar que todos têm esse acesso, né? O que houve em 2017, com o decreto em maio da EAD, que ele flexibiliza a criação de novos polos, ele facilita que essa EAD seja difundida no Brasil. Então, hoje, muitas cidades, que a moçada crescia, as gerações passadas, elas cresciam com aquele imaginário que eles tinham que se deslocar para uma outra cidade para fazer uma faculdade. Os polos, eles trazem essa possibilidade. Estou falando de um cenário mais tranquilo aí, né? Então, existe esse meio termo que a EAD, ela ajuda, ela auxilia, tem o acesso à internet, tem o acesso à internet nos celulares, uma internet rápida, porque também não basta ter um acesso, simplesmente, né? Dependendo do pacote, torna-se inviável, né? Hoje, se a gente não tem internet, a gente não consegue trabalhar, né? No home office, enfim, a gente já está vivenciando isso. Então, realmente, é uma questão extremamente pertinente. Por quê? Porque até agora nós não falamos das desigualdades, né? Então, a gente está criando, de fato, um mundo de Poliana, né? Que a gente pode pensar. A gente está falando para quem não tem essas dificuldades, ou pensando sem contemplar, mas a gente não deixa de pensar nisso. E temos essa preocupação. E é pertinente num webinar como esse a gente pontuar. Então, eu gostei muito dessa questão colocada por ela. Eu só gostaria também que nós tivéssemos mais reflexões apontando, né, para esses caminhos. Posso dar dar um peteleco aí, que é o seguinte: uma coisa que a gente... Primeiro, falta uma política pública, né, que transcende a nossa ação. E segundo, uma das preocupações nossas na origem do Hidros tem uma palavra que chama-se inserção laboral, né, que é você poder, com informações primárias e primeiras, acessar esse pessoal sem nenhuma formação, né, a começar um caminho que gere para ele um emprego. E o saneamento, ele tem essa possibilidade, por ter um trabalho muito braçal ainda, né, de ser o indutor disso, né? Mas, no fundo, a grande questão é política pública, né? Essa desigualdade social, ela passa por uma série de questões que nos preocupam, concordo com a Maíra. A gente tenta a pegar essa massa de 150, 200 mil pessoas que estão na base da pirâmide e fazer com que eles se sintam valorizados e sirvam de multiplicadores. É uma condição necessária, mas com certeza não é suficiente. Uhum. E na questão um mito, né, que a gente ouve muito, e é uma das primeiras coisas que a gente ouve quando a gente vai começar uma conversa com um cliente, mas será que o pessoal vai ter o celular, né, vai estar disponível, vai ter à disposição os celulares e tal? Essa é a primeira resposta que a gente faz. Hoje, no Brasil, você tem mais celulares que habitantes, tá? Então, o volume de celular no Brasil é uma coisa que até é fora do comum, se comparado com outros países. Você tem hoje índios, né, índios em tribos que têm celular, né? Você tem hoje pessoas de classe C e D com celulares topo de linha, tá? Então, assim, só para desmistificar um pouquinho, não falando, né, da inclusão social em outros aspectos, mas hoje o celular é algo que permeou toda a sociedade brasileira, até por uma questão não de políticas públicas, mas de políticas privadas das operadoras que ofereceram renovação de aparelhos para ter fidelidade, né? Teve facilidade, então teve aí toda uma política privada de divulgação de celulares, né? De renovação dos aparelhos celulares. Bom, vamos para a última pergunta do nosso tempo, que aí a gente tem que realmente começar a encaminhar para o encerramento. Então, depois dessa pergunta última que eu vou fazer agora, do Paulo Renato, eu vou ler alguns comentários que foram enviados pelos participantes, que eu acho que é importante que
se registre cada um desses comentários, e aí a gente faz o encerramento. Então, a pergunta do Paulo Renato tem um pouco a ver com o que já se comentou anteriormente, quando a Natália falou também. Ele diz o seguinte, ele pergunta, melhor dizendo, estávamos falando de capacitação dentro das empresas. Outro desafio é atrair os jovens para o nosso setor, que é o de saneamento, que é o que nós estamos tratando aqui. Como atingi-los? Acredito que a gente falou bastante sobre isso, né? Só reforçando. A nossa aposta tem sido preocupar-nos com essa conexão que a gente estabelece com eles, criando um ambiente, mais do que dizer que é um aplicativo, uma plataforma tecnológica, mas um ambiente de relacionamento, né? Que tire ou que divida o tempo dele nesse relacionamento pelo uso do celular com outras ferramentas que ele já utiliza, mas que ele venha e tenha interesse em se capacitar, em ser treinado, em aprender, né, manuseando o aplicativo que a gente propõe. Então, vai além de olhar como tecnologia, olhar como aproximar-se dele, utilizar as linguagens adequadas, e realmente esse é um desafio. E, de repente, trabalhar os conteúdos que são portas de entrada para a área, né? Despertar o interesse pela área, usando da linguagem da narrativa. Quando você associa uma narrativa, um storytelling, você desperta esse interesse, você faz com que ele se coloque, né? Que ele se veja, se reconheça nesse setor. Enfim, tem várias estratégias possíveis para se trabalhar. Mas alguém vai comentar sobre isso? Só uma coisa rápida. A própria ABS tem lá uma preocupação com o jovem parceiro, né? Do saneamento, né? Que é Jovem profissional. Jovem profissional do saneamento, JPS. Esse já está um passo adiante, ele já é um profissional. Mas eu acho que a consciência de todos do setor, né, das empresas, dos fabricantes, dos fornecedores, eu acho que é um pouco, nós, no IDO, estamos tentando fazer um pouco esse papel de, eu não vou dizer de conciliação, mas a gente pede muita energia em cima de temas que eu não vou entrar no mérito aqui, quando devia focar também nessas perguntas e nesse tema, quer dizer, como é que você consegue mobilizar a população? A população está tão cansada, ela não tem força nem para se indignar. Quer dizer, na hora que você tem 100 milhões de brasileiros que não têm o seu esgoto tratado, e você tem, outro dia saiu uma matéria do Trata Brasil, falando 7 mil piscinas olímpicas são perdidas por dia e tal, de água. Eu tinha 20 quilos a menos e cabelo, quando esse negócio de perda já era um tema. Quer dizer, ou a gente se senta e faz parcerias, discute temas estruturantes, ou nós vamos ficar na mão de pessoas oportunistas que esperam o melhor momento para se valer, infelizmente, dessa indignidade que o povo brasileiro vive. Bem, eu acho que agora a gente pode encaminhar para o encerramento do nosso encontro. Ele foi, de fato, como todos os outros eventos que a ABS tem promovido até hoje, muito proveitoso. Tá? Eu vou fazer uma leitura dos comentários, também em respeito aos participantes que fizeram seus comentários, e também para vocês levarem como reflexão. Tá? Perfeito. A Amanda Estefânia, ela faz um comentário aqui, dizendo parabéns pelo webinar, ABS e palestrantes, muito pertinente no momento atual. Precisamos a cada dia nos reinventar com o uso de tecnologias para o ensino. Acho que esse é o grande desafio da formação em tempos atuais. Alex, da Casal, Companhia de Saneamento de Alagoas, diz que mudança de cultura na empresa geralmente é o maior problema para a inovação. O Paulo Renato, que nos fez uma pergunta há pouco, ele faz um comentário sobre o que Ana Carolina falou sobre aquela inclusão no treinamento e na disponibilização de tecnologias, e ele diz, Ana, uma maneira é utilizar de forma mais eficiente os recursos, com capacitação em tecnologia, diminuindo perdas, como o Nilton falou, para poder investir mais. E, por último, a Viviane Barbosa, que também já trabalhou na Casal, é uma amiga de longos anos, ela faz um comentário aqui, numa empresa de saneamento, os empregados têm que conhecer todas as áreas da companhia, para entender melhor o que é saneamento, ou seja,
todas as áreas devem interagir umas com as outras. Tá? Então, eu acho que esses comentários, como eu disse, eles podem servir como reflexão também para vocês, como mensagem final do nosso encontro. Eu aproveito também já para fazer aqui o agradecimento a vocês, agradecer a todos os participantes pela presença e por terem nos acompanhado nesse nosso webinar de hoje. Tá? O vídeo, como já se informou, ele vai estar disponível no site da ABS daqui a algum tempo, talvez alguns minutos, algumas horas, aí depende da tecnologia, né? Para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. O link também vai ser divulgado no próprio chat lá dos participantes. No site da ABS, www.abs-dn.org.br, todos podem acessar a programação completa de todos os webinars que virão. A gente tem uma programação muito extensa que já invadiu aí o mês de julho, o Josivan vem comandando isso aí. Novamente, a gente quer lembrar que os associados que estão em dia e os que não estão em dia com a associação, as nossas eleições para a diretoria nacional, começam no dia 15 e vão até o dia 17 de junho, tudo pela internet, então a gente está usando toda a tecnologia, Maíra, Max, a gente usa já há algum tempo, com um grande apoio aí do Diego e a equipe dele lá da ABS. As eleições são feitas já há um bom tempo por meio da internet, tá? A diretoria da ABS, em nome do nosso presidente Roberval Tavares, deixou uma mensagem de que, neste momento, no nosso país, a união do setor de saneamento é ainda mais importante. Se você quer se tornar um associado da ABS, acesse o nosso site ou clique no link que já foi divulgado e poderá contribuir com as suas ideias, com as suas visões, com o seu interesse, com as suas críticas, para que a gente possa evoluir mais e cada vez mais fortalecer a ABS. Então, para encerrar, mais uma vez, muito obrigado a vocês pela participação, obrigado a todos os participantes, obrigado ao Josivan, ao Diego, a Ana Paula e toda a equipe que nos deu apoio. Toda a tecnologia hoje funcionou perfeitamente, não houve falhas, né? Não caiu nada, e isso foi muito bom. Então, muito obrigado e bom dia. Eu agradeço o convite, Álvaro, muito obrigada. Queria agradecer ao convite do Álvaro, a ABS e a Hidros como parceira nossa. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana. Diego, pode estar encerrado, Diego? Diego, tá tudo... encerrou?